amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. No sexto domingo do tempo comum, a Igreja nos propõe meditar o finalzinho do capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, versículos 40 a 45. A passagem está falando de Jesus e diz assim: Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galiléia e expulsando os demônios. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: Se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero, ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu imediatamente com esta severa admoestação: Vê que não o digas a ninguém. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta, pela tua purificação, a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Como vemos, esta passagem tem por centro um homem de quem o escritor sagrado diz que era leproso. Sabe-se que na linguagem bíblica tratava-se de uma doença da pele, mas não se tem certeza se seria a mesma lepra como hoje a conhecemos, a hanseníase, ou um termo mais abrangente para qualquer moléstia dermatológica. Mas a interpretação tradicional é a primeira. Tratava-se de uma doença grave, contagiosa e incurável, que acabava levando à exclusão da comunidade até a morte. Esse leproso vai ao encontro de Jesus, ajoelha-se diante dele e pede-lhe que o cure, dizendo: Se você quiser, pode me limpar. Faz um ato de fé. Marcos está falando do começo do ministério público de Jesus e já relata a história desse homem que tem fé. Uma fé capaz de reconhecer que Jesus tem o poder de curá-lo da doença, limpá-lo da lepra, que, segundo o judaísmo, tornava a pessoa impura. De alguma maneira, o leproso intui que Jesus tem poder divino para curá-lo, ajoelhando-se diante do Cristo e fazendo sua súplica. Porque já no Antigo Testamento, no segundo livro de Reis, capítulo 5, o rei de Israel, procurado por Naamã, general do exército sírio que tinha lepra, lhe replicara: Sou por acaso Deus para que este homem me peça a cura de sua lepra? Vejam como o rei da Síria que o envia está buscando pretextos contra mim. Ou seja, para os israelitas, somente Deus podia curar da lepra. Por misericórdia pelo sofrimento do homem e em resposta à fé que ele demonstrou, Jesus se condói e o cura. Segundo Marcos, imediatamente. Já vimos em outros episódios que esta era uma palavra reiteradamente repetida por este evangelista, para enfatizar o dinamismo do ministério de Jesus, a sua urgência e o seu poder. Jesus não precisa de tempo para curar, porque tem pleno poder sobre a doença, o sofrimento e até a morte. Aliás, poderíamos comparar a pessoa com lepra a um morto-vivo, cujo corpo vai morrendo aos poucos. Logo depois da cura, à semelhança da ordem dada em outras curas aos demônios, Jesus também ordena ao homem que não diga a ninguém o que Jesus fez. O homem, contudo, contou a todo mundo o que lhe acontecera, de modo que Jesus já não podia mais andar livremente nas cidades e teve de ir para o campo. Mesmo assim, as pessoas vinham de toda parte até ele, porque viam nele como que um novo profeta Eliseu, que curara o general sírio Naamã. Se Jesus pôde curar a lepra, o que lhe seria impossível fazer? Nada. Outro tema interessante aqui está na ordem de Jesus ao leproso para se apresentar ao sacerdote e oferecer o sacrifício prescrito por Moisés para atestar a cura diante do povo. Esta oferta está prevista no livro do Levítico, um extrato do qual
é a leitura do Antigo Testamento para este final de semana, em meio a 2 capítulos que contêm as leis a respeito da lepra. Levítico 14 coloca entre as obrigações do sacerdote examinar feridas para verificar se a pessoa tinha ou não doença de pele, era ou não leprosa. E então ela tinha de rasgar as roupas, deixar crescer o cabelo, abandonar a família, os amigos e a própria cidade e morar nos campos. E sempre que alguém se aproximasse, devia gritar: impuro, impuro, para que as pessoas soubessem e não chegassem tão perto. O sacerdote era também aquele que atestava se a pessoa fora ou não curada. Em caso positivo, constatando que a pessoa fora purificada, ela era reintegrada na comunidade. Poderia voltar a participar do templo e das sinagogas. Portanto, a ordem de Jesus tem por finalidade que o homem seja reintegrado na sociedade. A título de parênteses, isso também mostra que Jesus era judeu e seguia a Torá, de acordo com o que disse no Sermão da Montanha: vim para cumprir a lei e levá-la à perfeição. Quanto ao Salmo, que normalmente faz a ponte entre o Antigo Testamento e o Evangelho, o de hoje é o Salmo 32, cujo tema é a alegria e o perdão. A alegria da pessoa pelo perdão dos seus pecados. E serve aqui para que se visualize o simbolismo espiritual da lepra. De fato, os padres da igreja frequentemente usavam a imagem da lepra e o que ela faz com o corpo e com a pessoa leprosa em comparação com o pecado e o que ele faz à alma e ao pecador. O pecador, espiritualmente, está doente e pode até morrer no espírito. A lepra separava da comunidade, da adoração de Deus no templo e nas sinagogas. O pecado divide as pessoas, separa de Deus e do próximo. Existe uma conexão entre sofrimento e pecado e o Antigo Testamento, quando regulamenta as questões referentes à lepra. Não se trata ali somente de uma disposição sobre as normas, mas uma passagem que também aponta para a lepra da alma, que é o pecado, e para a alegria de ser curado, quando há arrependimento e confissão, e o perdão de Deus. As leituras deste 6º domingo do tempo comum, portanto, ajudam a compreender tudo isso, e também a compreender que Jesus tem poder, não só para curar a doença do corpo, mas igualmente a da alma. O impuro ia ao sacerdote para que atestasse sua cura, e também para que, pela indicação do sacrifício, a pessoa fosse perdoada. Alguns padres da igreja entendiam que isso sinalizava para a figura da confissão dos pecados a um sacerdote, no Novo Testamento. Quando pecamos, especialmente pecados mortais, à semelhança da doença incurável e mortal, não podemos simplesmente declararmos-nos curados. Precisamos do sacerdote e do sacramento da confissão para receber a cura espiritual, a limpeza da alma. É o que Jesus quis. E ainda cabe referir um outro ponto. Na tradição da Igreja, Orígenes de Alexandria, que viveu ao redor do ano 200 d.C., na sua homilia sobre o episódio que vimos hoje, reflete sobre o ato de Jesus de tocar o leproso, que não seria absolutamente algo normal e comum. Ao contrário, pois podia levar a contrair a doença e era evitado. Mas Jesus o faz. Provavelmente para ensinar a humildade, mostrando que não devemos desprezar nem evitar ninguém porque tem uma doença, um defeito, uma anormalidade. E isso, no entanto, é muito comum. E também não devemos desprezar ninguém quando tem o pecado, a lepra da alma. A nós cabe nos aproximarmos, tocar a pessoa, tocar-lhe o coração, amar o doente do corpo e o da alma, e não ter medo de procurar reintegrá-lo na comunidade dos filhos de Deus. Por outro lado, também isso é um convite a olhar para dentro de nós mesmos e a meditar. Eu sou portador da lepra da alma?
Do pecado que leva à morte e que é contagioso pelo mau exemplo, capaz de infectar a minha comunidade, a minha família, o meu lar? E se for, tenho a fé do leproso para dizer: Jesus, eu preciso da tua cura? Nesse aspecto, ajuda-nos na meditação São João Crisóstomo, quando, refletindo sobre essa passagem, lembra que normalmente, quando um leproso toca alguém, transmite a doença, a impureza, mas quando tocamos Jesus, ele nos transmite a cura. Ele nos limpa. É seu poder curador que flui dele para nós, se temos a fé que o leproso de hoje teve. Obrigada por terem acompanhado esta postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para receber a notificação de outras publicações.